Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, aqui em Franca, São Paulo, Brasil. Para mim é uma bênção e um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, para testificar do mistério da plenitude dos gentios, para o qual quero ler em Romanos capítulo 11, versículo 25 em diante, onde nos diz São Paulo: porque não quero, hermanos, que ignoreis este mistério. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Nos vai falar do mistério. Nos vai falar do mistério. Para que não sejais arrogantes em quanto a vosotros mesmos. Para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos. Que acontecido a Israel endurecimento em parte. Que tem acontecido a Israel endurecimento em parte. Até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E depois todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, que afastará de Jacó a impiedade. E este será meu pacto com eles. E este será meu pacto com eles, quando eu tire os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição são muito amados por causa dos pais, porque irrevogáveis são os dons e o chamamento de Deus. O mistério da plenitude dos gentios. Podem se sentar, por favor. É um mistério para a raça humana que o povo hebreu, o qual estava esperando a vinda do Messias, quando se cumpriu, no meio deles, a rejeitou. Esse é um grande mistério. E São Paulo nos fala aqui desse mistério. É que quando acontece algo, o qual não podemos entender, tem um mistério atrás disso tudo, o qual apenas Deus pode revelar. E aqui o mistério da primeira vinda de Cristo e rejeição da sua vinda pelo povo hebreu, ao qual veio, conforme as profecias do Antigo Testamento. O mistério é que tinha que entrar a plenitude dos gentios, para depois o povo hebreu receber o Messias no tempo final. A primeira vinda de Cristo, que é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, como foi prometida por Deus através do profeta Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, onde diz: eis que eu envio o meu mensageiro, eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Quem viria? O mensageiro, que prepararia o caminho ao Messias. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Quem viria no meio do povo hebreu? O que viria no meio do povo hebreu seria o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual está no livro do Êxodo, capítulo 23, verso 20 em diante, e diz assim: eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu tenho preparado.
Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizer tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei os que te afligirem. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, do cananeu, do heveu, do jebuseu, aos quais eu os farei destruir. Nos levaria aonde? A terra prometida, a terra de Canaã, que atualmente é a terra de Israel. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Senhor, viria no meio do povo hebreu, no cumprimento da vinda do Messias. É por isso que em São João, quando nos fala da vinda do Messias, nos diz, no capítulo 1, versículo 1 em diante, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, o qual se chamava João, ou seja, João Batista. Este veio por testemunho para que testificasse da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, senão para que testificasse da luz. Aquela luz verdadeira que ilumina todo homem viria a esse mundo. Quem viria a esse mundo? Aquela luz verdadeira, que é o Verbo, que estava com Deus, e era Deus, e criou todas as coisas. E agora, essa luz verdadeira viria a esse mundo, e vamos ver como viria a esse mundo. Diz, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Vejam a origem do universo. Estava onde? No Verbo, que é a luz que ilumina a todo homem, que estava com Deus e era Deus. Veio para os seus, e os seus não o receberam, ou seja, veio ao povo hebreu, seu povo, e eles não o receberam, mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, senão de Deus. E aquele Verbo foi feito carne. Como viria o Verbo? Viria em carne humana, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a forma na qual o Verbo viria. O Verbo estava com Deus e era Deus. E como se entende isso? E Ele é o Criador de todas as coisas. O Verbo, que estava com Deus e era Deus, é nada menos que o corpo teofânico de Deus. E Deus, estando em seu corpo teofânico da sexta dimensão, criou todas as coisas, criou o universo, todas as coisas, por Ele, pelo Verbo, foram feitas, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo depois se fez carne e habitou entre nós, os seres humanos, no meio do povo hebreu, e foi chamado Jesus. Vejam, quem era Jesus? Era nada menos que o Verbo encarnado. E o Verbo era Deus, é nada menos que Emanuel, como diz o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, onde diz: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Emanuel, Deus conosco. Agora podemos ver quem estava em carne humana, naquele jovem carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus. Era Deus, o anjo do pacto,
o Verbo encarnado, o Criador dos céus e da terra. Quando falamos do véu, criando todas as coisas, estamos falando do mesmo Deus em seu corpo teofânico, o corpo teofânico de Deus, com o corpo teofânico de cada filho de Deus, o qual recebe quando crê em Cristo e recebe o Espírito de Cristo e obtém um corpo teofânico da sexta dimensão. Esse corpo teofânico, chamado Anjo do Senhor, que acampa ao redor do que os teme e os defende, é um corpo como o nosso corpo físico, mas de outra dimensão. É um corpo da dimensão dos anjos, um corpo angelical. E nesse corpo, Deus apareceu em muitas ocasiões, e quando criou os céus e a terra, Deus estava nesse corpo teofânico, em seu corpo teofânico, criando todas as coisas, falando a sua palavra criadora, e as coisas vieram à existência. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora podemos ver a criação e sua origem. A origem está onde? Em Deus. Em Deus, em seu corpo teofânico, porque nesse corpo teofânico que Deus criou e no qual Ele habitou, estava toda a criação condensada. Daí procede toda a criação. E agora podemos ver quem é o Verbo. É o mesmo Deus, mas em seu corpo teofânico. E nesse corpo teofânico, Deus apareceu a muitos profetas do Antigo Testamento, e quando viram em forma de um varão ou de um anjo, esse era o mesmo Deus em seu corpo teofânico. E é por isso que quando Jacó e outros o viram, disseram: vi a Deus face a face. E contudo, a Escritura diz: ninguém jamais viu a Deus. Como pode-se entender isso? Porque a Deus ninguém viu, exceto em seu corpo teofânico. E depois, em carne humana, na pessoa de Jesus, em toda a sua plenitude. Agora podemos ver que aquele que apareceu a Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o mesmo Deus em corpo teofânico, e desde essa luz estava falando ao profeta Moisés. E depois encontramos que Moisés quis ver a sua glória, e Deus disse a ele: ninguém jamais me viu, ninguém jamais pode ver a Deus e viver. E agora Deus disse: eu vou te colocar sobre a fenda da rocha, e eu passarei proclamando o nome do Senhor, e colocarei minha mão sobre o teu rosto colocado, e depois vou tirar minha mão, e verás as minhas costas. Quando vê a costa de Deus, o que estava vendo? A costa do seu corpo teofânico. E esse corpo teofânico, Jacó também viu a Deus quando o anjo do Senhor esteve lutando com Jacó, ou Jacó lutando com o anjo, com o anjo do Senhor. O Gênesis, capítulo 22, versículo 24 em diante, do Gênesis diz: assim Jacó ficou só, e com ele lutou o varão até que raiava a alva. E quando o varão viu que não podia com ele, tocou no encaixe, no lugar do encaixe da sua coxa, e se desconjuntou a coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Se deslocou e disse, o anjo: deixa-me, porque já raia a alva. E Jacó lhe respondeu: não te deixarei se não me abençoares. Essa é a forma de todo crente em Deus que procura a bênção de Deus, nunca deixar a Deus, até que receba a bênção plena, e isso será nossa transformação, nunca deixar a Deus em nossa vida. E o varão lhe disse: qual é o teu nome? Isso pergunta o varão a Jacó. E ele respondeu: Jacó. E o varão lhe disse: o teu nome não será mais Jacó, senão Israel,
porque lutaste com Deus e com os homens e vencestes. Então Jacó lhe perguntou e disse: declara-me agora o teu nome. E o varão respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque disse: vi a Deus face a face e a minha alma foi salva. E ninguém jamais viu a Deus, disse a Escritura, e Jacó está dizendo que viu a Deus face a face, e sua alma foi salva. Veja, São João, capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o deu a conhecer. Contudo, Jacó disse que viu a Deus face a face. E a Escritura também, quando nos fala de Moisés, diz que não teve nenhum varão como Moisés, com o qual Deus falava face a face. E conheceu a Deus, e vejam, e o Deus mesmo disse a Moisés: ninguém poderá ver meu rosto e viver, verás apenas as minhas costas. E aqui Jacó, nesta outra ocasião, viu a Deus face a face, mas viu a Deus em seu corpo teofânico. Esse corpo teofânico de Deus, que é da sexta dimensão, um corpo angelical. E nesse corpo apareceu a muitos profetas e também ao pai e mãe de Sansão, antes de Sansão nascer. Apareceu também a outros profetas. Por exemplo, temos o caso quando apareceu a pessoas como Jeú, apareceu a muitas pessoas. E vejam, a Abraão, vejamos, apareceu a Abraão em uma ocasião como Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias e sem fim de tempo. E quem é esse? Esse é Deus, o único eterno, e estava em um corpo visível. Esse corpo é seu corpo teofânico da sexta dimensão. Ele é Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém, ou seja, de Jerusalém, e rei de justiça. E agora, vejam como apareceu Abraão quando Abraão voltava da vitória sobre aqueles reis que tinham sido levados cativos, a Ló e sua família e as outras pessoas daquela cidade. E abençoou Abraão e deu a ele pão e vinho. E Abraão dizimou a Melquisedeque. A quem? A Deus. De Abraão, de Isaque e de Jacó, que se encontrava em seu corpo teofânico, como sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. E vejam, a Escritura diz que quando Abraão dizimou a Melquisedeque, Levi também dizimou a Melquisedeque. E ele nem tinha nascido, tampouco Jacó tinha nascido, tampouco tinha nascido Isaque, mas eles estavam nos lombos de Abraão. E, consequentemente, estavam neles ali, dizimando a Deus também. E isso quer dizer que a todos os filhos e filhas de Deus, que são a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, segundo a fé, por meio de Jesus Cristo, filho de Abraão, no último dia se encontrarão com Melquisedeque, se encontrarão com o Verbo, o qual virá no cumprimento da segunda vinda de Cristo, virá em carne humana e estará com os escolhidos de Deus, com o Israel celestial, que são os membros do corpo místico de Cristo, e depois se revelará a Israel terreno, que é o povo hebreu. E isso é para o tempo final, chegar o fim do reino dos gentios, e chegará também o final da plenitude dos gentios.
A plenitude dos gentios é a plenitude da igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. O Senhor Jesus Cristo tem estado realizando um programa, o qual tem sido entre os gentios, chamando e juntando um povo para o seu nome, de era em era. Por isso, Deus enviou a São Paulo aos gentios para anunciar o nome de Jesus Cristo e assim começar a ser chamado um povo para os gentios, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, esse é o povo mais importante que Deus tem nessa terra e nos céus também. É um povo celestial. Por isso diz que Cristo nos colocou em lugares celestiais, estamos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora, o povo hebreu é o povo dos servos, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo dos filhos e filhas de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E o que é maior? Um servo ou um filho? Um filho é maior. E quem é que herda? Um servo ou um filho? O servo, por mais fiel que seja, continua sendo um servo. Mas um filho é um filho, não importa que seja um recém-nascido. Abraão se preocupava quando não tinha filhos e dizia: eu já estou velho e não tenho filhos, e o meu servo Eliezer vai herdar. Mas Deus disse a ele: um servo não vai te herdar, um filho teu vai herdar, que sairá dos teus lombos, um filho que terás por meio de Sara. Porque ele é herdeiro, sempre tem que ser um filho. Agora vejam, Deus falando a respeito de Moisés, nos disse, por meio do profeta e apóstolo São Paulo, no capítulo 3 da sua carta aos Hebreus, nos diz da seguinte maneira. Vamos ler apenas o verso 5 e 6. Diz: e Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho do que se diria. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se retemos firme até o fim a confiança e a gloriar-nos na esperança. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, mas Cristo, como filho, sendo colocado sobre a sua casa, a qual casa somos nós. A casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a casa onde Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça dessa casa. Cristo é o primeiro dessa casa. Ele é o princípio da criação de Deus, dessa nova criação que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus está realizando uma nova criação. A criação, primeiro, do ser humano, que começou com Adão, caiu. É uma criação que já caiu. E todo descendente desta criação caída era sentenciada à morte. É por isso que nós nascemos recebendo um espírito do mundo e um corpo na permissiva vontade de Deus, que vem por meio da união do papai e da mamãe, nasce, cresce, chega à era madura e depois de um tempo envelhece e morre. Isso é assim por causa da queda do ser humano no jardim do Éden. Mas agora Deus tem uma nova criação, a qual começou
com o segundo Adão, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e essa nova criação não é por meio da união de um homem e de uma mulher tendo filhos, senão que é por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. E assim é como nascemos no reino de Deus, recebemos o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo no capítulo 3 de São João: em verdade te digo que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava interessado no reino de Deus. E agora lhe pergunta: como pode ser isso? Por acaso pode o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Uma pergunta infantil para nós agora, mas para aquele tempo era uma boa pergunta. Como pode ser isso? Tem que nascer por meio de uma mulher de novo? Cristo disse: o que nós sabemos, isso é o que nós falamos. Agora, Nicodemos, sendo o mestre de Israel, não sabia como ter o novo nascimento, e nenhuma pessoa conhecia o mistério do novo nascimento. Jesus Cristo conhecia e falou do novo nascimento. E agora Nicodemos lhe diz: por acaso pode o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Pois Nicodemos já era um homem velho, e como seria sua mãe? Se estivesse viva, e se tivesse morrido, então para Nicodemos era impossível nascer de novo, e consequentemente era impossível entrar ao reino de Deus. Cristo disse: em verdade te digo que quem não nasça da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Toda pessoa deseja entrar ao reino de Deus. Jesus Cristo estabeleceu que é por meio do novo nascimento. E é por isso que Cristo veio em sua primeira vinda para morrer na cruz do Calvário e assim redimir ao ser humano e colocar no ser humano o seu Espírito Santo, depois da pessoa crer em Cristo como seu Salvador e lavar os seus pecados no sangue de Cristo, e depois recebe o Espírito de Cristo e assim nasce de novo e obtém um espírito teofânico da sexta dimensão, no qual vive a pessoa se o seu corpo físico morre aqui na terra. Vai esse corpo teofânico ao paraíso para viver, e quando chegue o momento da ressurreição dos mortos em Cristo, retorna com este corpo teofânico e toma o corpo físico e eterno e glorificado que Cristo dará na ressurreição, e viverá com o corpo teofânico dentro do corpo físico e eterno que Cristo dará. E depois, nós, os que vivemos, seremos transformados e também teremos um corpo eterno. Isso é para os que creram em Cristo e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e assim nasceram de novo e estão no reino de Deus, estão no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Cristo tem estado construindo essa nova raça, tem estado criando essa nova raça. Não é uma nova raça por meio de nascer de uma mulher, como o Nicodemos pensou. É por meio de nascer de novo, ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. E Cristo é o que tem estado fazendo esta nova criação, essa nova raça. E essa nova raça é a sua igreja, do qual Jesus Cristo é a cabeça, é o primeiro. E é por isso que conheceremos a imagem e semelhança de Cristo. Antes de Jesus Cristo ter seu corpo físico aqui na terra, ele estava em seu corpo teofânico. E depois obteve o seu corpo físico, o qual foi criado no ventre de Maria. Deus criou no ventre de Maria uma célula de vida, o qual se multiplicou, criou o corpo que nasceu em Belém da Judeia, por meio da Virgem Maria, no qual Deus habitou em toda a sua plenitude. Era o Verbo. Encarnado era Deus com o seu corpo teofânico dentro daquele corpo físico chamado Jesus. E assim mesmo, cada filho e filha de Deus tem que vir
com vida eterna. É por isso que viemos a essa terra no meio da raça caída e temos que fazer contato com a vida eterna, que é Jesus Cristo, para poder obter o novo nascimento e obter o nosso corpo teofânico da sexta dimensão e estar na mesma condição e dimensão e mesmo corpo que Jesus Cristo esteve antes de ter o seu corpo físico. E quando a pessoa crê em Cristo e tenha recebido seu Espírito Santo, obtém assim o seu corpo teofânico da sexta dimensão e já está em lugares celestiais em Cristo Jesus, já tem seu corpo teofânico e agora o que falta a ele é um corpo físico eterno, o qual receberá no tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitem. E nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos o corpo eterno e seremos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, com vida eterna em nossos corpos que receberemos e também em nosso espírito teofânico e também em nossa alma. Nossas almas vêm da sétima dimensão, da dimensão de Deus, nosso corpo teofânico da sexta dimensão e o corpo físico e eterno que receberemos aqui nessa dimensão, quando os mortos em Cristo ressuscitem, e então nós seremos transformados. E isso vai acontecer quando entre a plenitude dos gentios, quando entre até o último dos escolhidos de Deus, no meio dos gentios, que venha fazer parte do corpo místico de Cristo. A plenitude dos gentios é a plenitude da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem estado de era em era, chamando e juntando os seus escolhidos. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está nesse diagrama que o reverendo William Branham usou. Nesse diagrama, temos a Igreja do Senhor Jesus Cristo de etapa em etapa. Tem 7 etapas. Primeiramente, e depois a etapa da Era de Pedra Angular. Essas primeiras 7 eras, 7 etapas, já foram cumpridas. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo o templo de Jesus Cristo espiritual, tem estado sendo construído da mesma forma na qual Moisés e Salomão construíram aqueles templos. Porque aqueles templos são tipo e figura do templo que está nos céus e são tipo e figura do templo espiritual de Jesus Cristo. Jesus Cristo está construindo o seu templo espiritual com o mesmo plano. É o mesmo projeto, porque o projeto, o desenho que Moisés usou e Salomão usou, é o projeto do templo que está nos céus. E esse mesmo projeto é o que Jesus Cristo tem estado usando na construção do seu templo espiritual, da sua igreja. Podemos ver que o templo de Salomão e o de Moisés tem átrio, tem lugar santo e tem lugar santíssimo, porque um templo para Deus tem que ter o lugar santíssimo. Sem o lugar santíssimo, não pode ser dedicado a Deus para a morada de Deus em toda a sua plenitude. Quando Moisés terminou a construção do templo, dedicou a Deus e entrou nele, Deus, nesta coluna de fogo, e morou neste templo. Em que parte desse templo? No lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, no meio dos 2 querubins de ouro, que estavam no propiciatório. Ali estava Deus, nessa coluna de fogo, nessa luz do Shekinah. Ali estava o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Ali estava manifestado no meio dos querubins de ouro. E a única luz que havia ali era a luz de Deus. Agora, vejam que os sacerdotes, quando entrou o Shekinah, Deus ao seu templo, quando foi dedicado a esse templo, os sacerdotes já não podiam ministrar no templo, não podiam mais ministrar. Quando entrou ali, Deus, ou seja, que esse dia da vinda de Deus, nessa coluna de fogo ao templo, encontramos
que por causa da nuvem, a glória de Deus ali no templo, esse dia não puderam mais ministrar os sacerdotes, desde o momento em que entrou a glória de Deus a esse templo, na dedicação do templo de Deus. Depois, em outras ocasiões, continuaram ministrando no templo, mas esse dia, o dia da vinda de Deus, na coluna de fogo ao seu templo, não podiam ministrar. Já tinha ministrado antes de chegar a coluna de fogo, mas quando chegou e entrou ao seu templo, já não podiam ministrar. Assim também aconteceu quando Salomão dedicou o templo a Deus. Tinham oferecido a Deus sacrifícios, e depois, quando entrou, Deus na nuvem de fogo, a glória de Deus entrou ao seu templo e não podiam mais ministrar, pois a glória de Deus estava manifestada em seu templo. Isso nos fala da segunda vinda de Cristo. Isso nos fala da vinda de Jesus Cristo em toda a sua plenitude ao templo. E agora vai ser o templo de Moisés. Esse templo já não está. Será o templo de Salomão? Esse templo já não está. Tem que procurar o templo onde Jesus Cristo, em sua segunda vinda, virá manifestado, e a glória de Jesus Cristo será manifestada em seu templo. Mas estejam tranquilos. Tem um templo que tem estado sendo construído para ser dedicado a Deus, para a morada de Deus, em toda a sua plenitude. Para a plenitude de Deus está manifestada nesse templo a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Jesus Cristo, tem tido a primícia do Espírito manifestada de era em era. Temos visto as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, as quais correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. E para esse último dia, o templo do Senhor Jesus Cristo tem que conter a construção do lugar santíssimo desse templo espiritual. Agora, para que vejamos bem o programa e trajetória divina que tem estado se cumprindo de Cristo até aqui, encontramos que Cristo tem estado construído um templo, o seu templo espiritual, o lugar santíssimo, corresponde às 7 eras ou etapas ou eras da Igreja Gentia, as quais foram cumpridas. A primeira era corresponde à Ásia Menor, ali se cumpriu a primeira era, e o seu mensageiro foi o apóstolo São Paulo. Ele foi um dos 7 Espíritos de Deus manifestados. Não é que Deus tem 7 Espíritos, senão são 7 manifestações do Espírito de Deus, do Espírito Santo, em 7 mensageiros correspondentes ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. E em São Paulo estava o Espírito de Cristo manifestado. São Paulo dizia: não vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo em São Paulo estava manifestado e estava falando e estava chamando e juntando o seu povo. Na primeira era da Igreja Gentia, ali na Ásia Menor. Depois, a segunda era se cumpriu na França, e Deus enviou a Irineu como mensageiro da segunda etapa da Igreja Gentia. Depois chegou a terceira era na França e na Hungria, e Deus enviou a Martin ali na Hungria e França, ou seja, que corresponde à Europa também. A terceira era, como também correspondeu à segunda era. Depois veio a quarta era, onde Deus enviou a Colombo, ali na Irlanda e na Escócia, ali na Europa também, e Jesus Cristo ali falou por meio dele e chamou os seus escolhidos da quarta etapa, e assim construiu a quarta etapa da sua igreja na parte do lugar santo.
Depois chegou a quinta era, o qual se cumpriu na Alemanha. E Deus enviou a Lutero, e por meio de Lutero, falou naquele tempo, e os escolhidos da quinta era foram chamados e juntados, e foi construída esta quinta etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, na parte do lugar santo do templo espiritual de Cristo. Depois chegou a sexta etapa, onde Deus enviou a John Wesley, ali na Inglaterra, e foram chamados e juntados escolhidos da sexta etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, e corresponde também ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. Depois chegou a sétima etapa, e Jesus Cristo em Espírito Santo passou da Europa, América do Norte, e chamou e enviou ao reverendo William Branham, o enviou para a sétima etapa da Igreja Gentia na América do Norte, e chamou e juntou os escolhidos da sétima etapa, da sétima era da Igreja Gentia, e agora nos resta apenas a era de pedra angular. E para que território corresponde a construção da era de pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, corresponde para um território, e nesse território estarão os escolhidos de Deus, que serão chamados e juntados com a mensagem da grande voz de trombeta no último dia. Porque Jesus Cristo disse, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos. Isso é para esse tempo que vivemos. A mensagem da grande voz de trombeta é a mensagem do Evangelho do Reino. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino sendo pregado e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com os seus anjos nesse último dia. O mistério que não era conhecido nas 7 eras da Igreja Gentia, mas que se profetizou desse mistério, se profetizou da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Os anjos mensageiros das 7 eras profetizaram da segunda vinda de Cristo, e os apóstolos de Jesus Cristo também, ali antes de São Paulo, profetizaram, muitos deles, da segunda vinda de Cristo, e Jesus Cristo mesmo profetizou da vinda do Filho do Homem para o último dia e da ressurreição dos mortos em Cristo para o último dia. E qual é o último dia? O último dia é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor, para os seres humanos, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia diante do Senhor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e no Salmo 90, versículo 4, testificam de que diante de Deus, um dia é para nós 1000 anos. E quando nos fala dos últimos dias, vejam, quando começaram os últimos dias? Porque algumas pessoas que não entendem o mistério dos últimos dias pensam que os últimos dias são apenas esses dias que nós vivemos. Mas vamos ver o que São Paulo nos diz a respeito dos últimos dias, e então entenderemos o que são os últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2 diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outros tempos aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ele disse, nesses últimos dias nos tem falado pelo Filho, falando do tempo na qual Jesus Cristo esteve pregando aqui na terra. E São Paulo disse que são os últimos dias e já transcorreram 2000 anos. São Paulo teria se enganado, achando que aqueles eram os últimos dias e não eram os últimos dias? Não se enganou. Diz, continua dizendo, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem a si mesmo fez o universo. Por meio de Jesus Cristo, Deus fez o universo. Agora,
Veja, no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante, isso é no dia de Pentecostes, quando foram cheios do Espírito Santo, muitas pessoas pensaram que estavam bêbados, mas esses 120 que estavam no aposento alto, cheios do Espírito de Deus, não estavam bêbados, estavam cheios do Espírito de Deus. Capítulo 2, versículo 14 em diante do livro dos Atos diz: E então Pedro, ficando de pé com os 11, levantou a voz, dizendo: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, isto vos seja notório, e escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados como vós suponhais, posto que é a terceira hora do dia. A terceira hora do dia é de 8 a 9 da manhã. A primeira hora do dia é de 6 às 7 da manhã. A segunda hora do dia é de 7 da manhã a 8 da manhã. E a terceira hora do dia é de 8 da manhã a 9 da manhã. E essa é a quarta vigília, que tem 3 horas. E é a única vigília que acontece durante a manhã. As outras 3 anteriores acontecem durante a noite, ou seja, de 9 às 12 da noite é a primeira vigília, de 12 às 3 da manhã é a segunda vigília, de 3 da manhã às 6 da manhã é a terceira vigília. Agora Jesus Cristo ressuscitou no domingo pela manhã, ou seja, que Ele ressuscitou na quarta vigília. Jesus Cristo também caminhou sobre o mar na quarta vigília, ou seja, pela manhã, de 6 a 9 da manhã. E no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas, foi na quarta vigília também, pela manhã. E a primeira mensagem que foi pregada por São Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de ter nascido de novo, foi na quarta vigília, na última hora da quarta vigília, de 8 a 9 da manhã. Agora, observem, os apóstolos de Jesus Cristo não estavam cheios do Espírito Santo, não tinham nascido de novo ainda, até o dia de Pentecostes, onde nasceram de novo 120 pessoas. Cristo falou muito do novo nascimento, e depois, no dia de Pentecostes, cumpriu sobre 120 a promessa do novo nascimento, enviando o seu Espírito Santo, e daí em diante, milhões de seres humanos que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Cristo, receberam o Espírito de Cristo e nasceram de novo. Nasceram no reino de Deus, vieram a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo nas diferentes eras onde eles viveram. De era em era, isso esteve acontecendo nesse planeta Terra, e Deus tem estado realizando uma nova criação de seres humanos, uma nova criação de pessoas, criando primeiro o seu corpo teofânico, que para o último dia nos criará um corpo físico, glorificado e eterno, que Ele prometeu para cada um de vocês e também para mim. Então seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Já temos a imagem, o corpo teofânico. Falta a semelhança física para nós, a semelhança física do Senhor Jesus Cristo, para assim termos um corpo físico e eterno, como o do Senhor Jesus Cristo, e assim estará neste planeta Terra muito logo. Essa nova raça, essa nova criação, descendente do segundo Adão, estarão aqui na Terra com o corpo eterno, todos os que partiram no passado, que são milhões, mas os que vivemos nesse último dia. E agora, os que partiram no passado, nas 7 eras da Igreja Gentia, e os que partiram antes das 7 eras, ali no meio do povo hebreu, onde estiveram sob o ministério de São Pedro, de João e Santiago e outros apóstolos, também ressuscitarão em seus corpos eternos. E estaremos todos aqui na terra.
que estaremos aqui na Terra, vamos estar aqui na Terra por um lapso de tempo de 30 ou 40 dias. Isso é bíblico? Porque algumas pessoas pensam que assim que os mortos em Cristo ressuscitem, será realizado o arrebatamento, o rapto da igreja. Jesus Cristo também tinha falado, tinha profetizado de sua ressurreição e do seu rapto ou arrebatamento. E ele disse: saí do Pai e volto ao Pai, saí de Deus e volto a Deus. Ele está falando do seu arrebatamento, do rapto. E ele disse também que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Ele está falando da sua ressurreição. E quando morreu e ressuscitou, esteve na terra, já ressuscitado por 40 dias, aparecendo aos seus discípulos. Com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. Isso é bíblico? Se a Bíblia diz, pois é bíblico. No capítulo 27 de São Mateus, versículo 51 ao 53 disse: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de cima até embaixo, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que tinham dormido se levantaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Depois do quê? Da ressurreição de Cristo. Vieram à santa cidade e apareceram a muitos. E depois, quando Jesus Cristo subiu ao céu, subiram com ele os santos do Antigo Testamento. E se cumpriu um dos salmos que diz: levantai, ó portas eternas, abri, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e valente, Ele é o Rei da Glória. Isto aconteceu quando Cristo subiu ao céu com os santos do Antigo Testamento. E este salmo tem essa profecia repetida. Lê duas vezes. Ou seja, está escrito duplo. Porque com a ressurreição dos mortos em Cristo do último dia e transformação nossos que vivemos, e depois de estar de 30 a 40 dias aqui na terra num novo corpo, depois nós iremos daqui à ceia das bodas do Cordeiro, e se abrirão as portas eternas, e Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entrará com os santos do Novo Testamento, com os escolhidos, com os membros da sua igreja, ressuscitados que morreram, com corpos eternos, e nós, os que vivemos, transformados, tendo um corpo eterno, e todos vamos ser, no arrebatamento da igreja, com Cristo, todos iremos ao arrebatamento com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Agora podemos ver no programa divino que Cristo tem estado realizando entre os gentios. E veja na parte do programa divino na qual nós nos encontramos no tempo final, na etapa da era de pedra angular, que é a era, o lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em Espírito Santo, tem estado em sua igreja de era em era, e tem estado manifestado por meio de cada anjo mensageiro de era em era, nas primícias do Espírito, e tem estado formando ou criando a sua igreja, o seu templo espiritual, para a morada de Deus em Espírito Santo, em toda a sua plenitude, e para esse último dia, Ele constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual, porque não pode ser dedicado a Deus este templo espiritual de Jesus Cristo, para que Deus more em toda a sua plenitude nele, em Espírito Santo, se não está completo, sem o lugar santíssimo,
o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão não estava completo e não podia ser dedicado a Deus, e Deus não entraria a esse templo sem o lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo é o lugar para Deus morar em toda a sua plenitude. E vocês creem que o templo de Jesus Cristo pode ser dedicado a Deus sem ter o lugar santíssimo onde Jesus Cristo, em Espírito Santo, morará em toda a sua plenitude? Não pode ser. O templo que está nos céus também tem um lugar santíssimo, que é o lugar de morada de Deus. Esse é o trono de Deus, aí está o trono de Deus. E no templo espiritual de Cristo, encontramos que tem um trono, e esse trono tem que estar no lugar santíssimo desse templo espiritual. E agora, Jesus Cristo em Espírito Santo, o qual tem estado viajando da terra de Israel à terra da Ásia Menor, na construção do seu templo espiritual, e depois a terra da Europa, e depois a terra da América do Norte, e tem estado chamando e juntando aos seus escolhidos, os quais viriam a fazer parte deste templo espiritual, e os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E agora, onde Jesus Cristo em Espírito Santo se encontra? No trabalho da construção do seu templo espiritual, passou a América Latina e o Caribe para a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual, para a construção da era de pedra angular. E com pessoas latino-americanas e caribenhas, ele tem estado construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual. É com seres humanos que Jesus Cristo está construindo o seu templo espiritual desde o começo até esse tempo final. Porque Deus habitará em toda a sua plenitude em sua igreja. E agora, encontramos que nós nos encontramos na etapa final da construção do templo espiritual de Jesus Cristo. Nós nos encontramos na etapa, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, para a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, em toda a sua plenitude, assim como veio ao templo de Salomão, e assim como tem vindo ao tabernáculo que Moisés construiu, a segunda vinda de Cristo cegará os olhos, fechará os olhos dos sábios e entendidos nesse último dia, como fez na sua vinda ao tabernáculo de Moisés e ao templo de Salomão, onde os sacerdotes não podiam ministrar por causa da glória de Deus que estava manifestada ali. E para o último dia, ninguém vai poder ministrar, exceto Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio da sua manifestação correspondente ao tempo final. Por quê? Porque a mensagem correspondente ao último dia, à era de pedra angular, encontramos que é a mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta final, prometida para o último dia, para a era de pedra angular e dispensação do reino. E os sábios e entendidos em assuntos religiosos, ou seja, os doutores em divindade, em teologia, da religião cristã, como aconteceu com os sábios e entendidos, os teólogos e doutores em divindade da religião hebraica, eles não conheciam nada a respeito da mensagem da dispensação da graça, eles não conheciam de uma nova dispensação, eles conheciam apenas a respeito da dispensação da lei e a mensagem da lei, mas não conheciam nada a respeito de uma nova mensagem dispensacional e uma nova dispensação. Mas Jesus Cristo, sim. E Jesus Cristo era o único que podia falar dessas coisas naquele tempo. E agora, para o último dia, os sábios e entendidos da religião cristã não sabem as coisas, os mistérios correspondentes à dispensação do reino e à mensagem do Evangelho do Reino, o qual gira em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, vindo Jesus Cristo em Espírito Santo ao seu templo espiritual, a era de pedra angular, para construir com seres humanos esta parte do seu templo espiritual
e morar aí, nessas pessoas, em toda a sua plenitude, e ter o seu ministério do tempo final, o ministério do último dia, em Jesus Cristo, que será o ministério de Jesus Cristo, repetindo-se no último dia. E porquanto vem o Filho do Homem com os seus anjos, estará também o ministério dos seus anjos, e o ministério dos seus anjos são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias. Estes são os ministérios que estarão na era de pedra angular, são os ministérios de Moisés, por segunda vez, de Elias, por quinta vez, e de Jesus, por segunda vez. Esses ministérios estará os manifestando, operando Jesus Cristo em Espírito Santo em um homem no último dia, no anjo mensageiro da era de pedra angular. E todas as coisas que Cristo prometeu nos dá a conhecer para esse último dia, nos dará a conhecer em sua manifestação através deste mensageiro da era de pedra angular. Jesus Cristo disse em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, na metade desse verso, João disse: e a primeira voz que ouvi como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois dessas. As coisas que acontecerão depois dessas que aconteceram nestas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Agora, as coisas que acontecerão na etapa da era de pedra angular, que é a etapa da construção no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, Jesus Cristo disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois dessas outras. E agora, por meio de quem estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer? Tem que ter um profeta mensageiro, através do qual dá-nos a conhecer estas coisas, porque não fará coisa alguma ao Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. É para isso que Deus envia profetas. De era em era e de dispensação em dispensação, Ele enviou 7 anjos mensageiros para as 7 eras da igreja gentia, e para a era de pedra angular também envia um profeta mensageiro, e estes são anjos ministradores enviados por Jesus Cristo desde a 6ª dimensão. E agora vejamos, este anjo mensageiro ministrador enviado do céu por Jesus Cristo, capítulo 22, versículo 6, diz assim: e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, de quem são os espíritos dos profetas? De Deus. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem envia? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que acontecerão em breve. As coisas que Jesus Cristo disse que nos daria a conhecer. A todos os que subíssemos, onde Ele estaria falando neste último dia, e estará falando por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer. Jesus Cristo, em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, estaria nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, na era de pedra angular e dispensação do reino, e era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Apocalipse 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. A quem Jesus disse que envia para todas as igrejas para que testifique dessas coisas? Ao seu anjo mensageiro. Não pode se entender as coisas que devem acontecer no programa divino, no último dia, exceto por meio da revelação divina de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro. Este é o anjo mensageiro
que vem com a revelação de Jesus Cristo para dar a conhecer todas estas coisas que em breve deve acontecer. Este é o profeta mensageiro que transportou João ao dia do Senhor e deu a conhecer a ele todas estas revelações apocalípticas. João, o apóstolo, em Apocalipse 19, versículo 9 ao 10, e Apocalipse 22, versículo 6 ao 10, tratou de adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo, e ele disse: veja, não o faças, porque eu sou um conservo teu e dos profetas. Adora a Deus. Esse anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estará manifestado nele em Espírito Santo, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, e estará falando-nos com esta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e revelando-nos todos esses mistérios, e assim estará chamando e juntando a todos os escolhidos na era de pedra angular, e estará nos preparando para sermos transformados e raptados nesse último dia, e estará nos revelando em sua mensagem o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. O que é a vinda do homem com seus anjos? A vinda do Filho do Homem com seus anjos? A vinda do Filho do Homem com seus anjos é Apocalipse 19, é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é Jesus Cristo em Espírito Santo. Vejamos. Vejamos o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 277 do livro dos selos em espanhol, falando-nos deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Orando, ele disse, em uma parte da oração: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o Anticristo, e ele chama os seus. O Espírito de Cristo é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Na página 134 em espanhol do livro dos selos, o reverendo William Branham disse: e notem, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na página 256, em espanhol, também nos fala do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e nos diz o que será a vinda deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz assim: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É a vinda do Verbo, da palavra encarnada em um homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois, aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando se fez carne, o conhecemos pelo nome de Jesus. Para o último dia, em Apocalipse 19, temos a promessa da vinda do Verbo em carne humana novamente. Temos a promessa da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é o mesmo Jeová, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em seu corpo teofânico, e para o último dia virá, manifestado em carne humana, virá velado e revelado em carne humana.
E isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19. Isso é o que no último dia terá a igreja do Senhor Jesus Cristo, na era de pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Será a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, ao seu templo espiritual, à sua igreja. A parte do lugar santíssimo virá velado em carne humana. Será o Verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo velado em carne humana, vestido de um véu de carne, virá, vestido de véu de carne, seu anjo mensageiro no último dia. E assim teremos a vinda do anjo do pacto ao seu templo espiritual, à sua igreja, para chamar e juntar os seus escolhidos do último dia no lugar santíssimo do seu templo espiritual e dar-nos aí do maná escondido. Onde está o maná escondido? No templo que Moisés construiu, está no lugar santíssimo, dentro da arca do pacto. E o maná escondido representa a Cristo e representa a palavra de Cristo, porque Cristo é o Verbo. E agora, no templo espiritual de Cristo, onde estará o maná escondido? No lugar santíssimo, que é a era de pedra angular. E o que é o maná escondido? No lugar santíssimo é Cristo vindo em Espírito Santo, manifestado em carne humana por meio do seu anjo mensageiro, e assim, dando-nos a revelação da sua vinda, e assim nos dando a mensagem do Evangelho do Reino, e ao comermos dessa mensagem, a mensagem que nos revela o mistério da sua vinda em carne humana, em seu anjo mensageiro, Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, o anjo do pacto, vindo em carne humana, manifestado em seu anjo mensageiro, em seu templo, sua igreja, na era do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Vejam, isso é Cristo, o maná escondido para todos nós nesse último dia. Esse mistério da segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo do Senhor, vinda ao seu templo, à sua igreja, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, é um mistério que não foi dado a conhecer aos escolhidos de Deus das eras passadas. Mas os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento profetizaram a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito da vinda do anjo do pacto ao seu templo espiritual, à sua igreja. Mas essa revelação não foi a mensagem de nenhuma das eras da igreja gentia. E a mensagem para as 7 etapas da igreja gentia foi a mensagem do Evangelho da Graça, que gira em torno da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, ali na cruz do Calvário, e dando-nos o seu Espírito Santo desde o dia de Pentecostes em diante. Mas o mistério da segunda vinda de Cristo é para ser dado a conhecer na era de pedra angular, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Essa é a mensagem que foi escondida de todos os seres humanos das diferentes eras e dispensações passadas. Esse é o mistério que, quando foi aberto no céu, sob o 7º selo, causou silêncio no céu por quase meia hora. Esse é o mistério que, para esse tempo final, seria aberto na era de pedra angular e na dispensação do reino por Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado através do seu anjo mensageiro, através do qual nos daria a conhecer todas estas coisas.
todas estas coisas que estariam acontecendo neste último dia, conforme as profecias bíblicas. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo na qual, de um momento a outro, entra a plenitude dos gentios, ou seja, entra ao corpo místico de Cristo, até o último dos escolhidos de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, e quando entre o último, pois acabou o tempo do trabalho, da construção do templo espiritual de Cristo, porque com o último fica construído o templo de Jesus Cristo completo. E Jesus Cristo em Espírito Santo se manifestará em toda a sua plenitude, e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, e nós que vivemos seremos transformados. Mas eles não podem ressuscitar, e nós não podemos ser transformados enquanto não entrar o último dos escolhidos de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, até que entre até o último dos escolhidos do corpo místico de Cristo. E onde estará o último? Na etapa final da Igreja de Jesus Cristo, que corresponde à era de pedra angular, e ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, está se cumprindo na América Latina e no Caribe, e por isso a mensagem da trombeta do Evangelho do Reino está soando e está chamando e juntando todos os escolhidos, e serão recolhidos todos os escolhidos de Deus, e se completará o número dos escolhidos de Deus, se completará o número do corpo místico de Cristo. Na América Latina e no Caribe está o chamado, o recolhimento dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, na era de pedra angular e dispensação do reino. E quando se complete o número dos escolhidos de Deus da era de pedra angular, haverá se completado a construção do corpo místico de Cristo, e então virá uma plena manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, através do seu anjo mensageiro no meio da Igreja de Jesus Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados nesse último dia. E então se abrirá a porta para o povo hebreu, porque para esse tempo, quando os mortos em Cristo já estejam ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, estejamos transformados, haverá entrado a plenitude dos gentios, porque haverá entrado até o último dos escolhidos entre os gentios ao corpo místico de Cristo, e estará completo o corpo místico de Cristo, e já estará transformado com vida eterna e com corpos eternos, todo o corpo místico de Cristo, e todos estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim estará sobre este planeta Terra uma nova raça, todos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, com corpos físicos eternos e glorificados, e com espíritos teofânicos eternos também. E Jesus Cristo é a cabeça desse corpo místico de crentes. Jesus Cristo é o princípio, o primeiro da criação de Deus. E nós somos a continuação da criação de Deus. Agora podemos ver como Deus tem estado realizando a criação desta nova raça. Não é assunto de entrar em uma religião, não é um assunto da pessoa se fazer religiosa, é um assunto de nascer de novo, para poder fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo e fazer parte desse corpo místico de crentes, que é a nova raça que Deus está criando neste mesmo planeta Terra. E já temos o corpo teofânico da sexta dimensão, os que já estamos dentro do corpo místico de Cristo, como também os das eras passadas. E faltam alguns por chegar ainda, aos quais damos a eles as boas-vindas neste último dia. Estamos procurando eles com a mensagem do Evangelho do Reino, e vão ser achados
e vão entrar no corpo místico de Cristo. Jesus Cristo em Espírito Santo está realizando essa obra nesse último dia para se completar assim a obra de Jesus Cristo entre os gentios e também se completar o corpo místico de Cristo. E assim entrar a plenitude dos gentios, entrar até o último dos gentios e depois todo o povo hebreu, que são 144 mil hebreus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, entrará sob o ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo através do anjo mensageiro de Apocalipse, capítulo 7, onde diz da seguinte maneira, capítulo 7, versículo 2 diz, de Apocalipse: vi também outro anjo que subia do nascente do sol e tinha o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? O Espírito Santo. Esse anjo mensageiro tem o Espírito Santo. Esse é o profeta mensageiro da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, que primeiramente vem à igreja do Senhor Jesus Cristo e depois irá ao povo hebreu. São Paulo disse em carta aos Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos, porque este é o dia de redenção, onde retornaremos à herança de Deus, à vida eterna, com um corpo eterno e com toda a nossa família celestial. Como era no meio do povo hebreu, o ano do jubileu, conforme a Levítico 25, versículo 8 ao 3. Era uma lei no meio do povo hebreu, que é tipo e figura da lei divina, que é aplicada para a restauração de todos os filhos de Deus, a tudo o que Adão e Eva perdeu na queda. Adão e Eva caíram da vida eterna, e por isso os descendentes de Adão e Eva nascem, mas depois morrem. Mas vamos ser restaurados no último dia. Vamos ser restaurados à vida eterna, à juventude eterna, à saúde eterna, à felicidade eterna, a tudo eterno que Adão e Eva perderam ali na queda. E isso vai ser no último dia, ou seja, no 7º milênio. Nos últimos dias, vejam, começaram no tempo de Jesus, quando tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. O 5º milênio é o primeiro dos últimos dias para os seres humanos. O 6º milênio é o segundo dos últimos dias, e o 7º milênio é o último dos últimos dias. 5º, 6º e 7º milênio são os últimos dias. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no último dia, mas se deixarmos o calendário como está, faltam 3 anos e meio para terminar o 6º milênio e começar o 7º milênio. Mas o calendário de Deus se atrasou? Não se atrasou. Eu penso assim. E vocês? Quem poderá atrasar o calendário de Deus? Ninguém pode. Agora, as coisas que Deus prometeu realizar no último dia, tem que realizá-las porque são o seu programa e o chamado de Jesus Cristo para os escolhidos de Deus no último dia e na era de pedra angular já está sendo realizado com a mensagem, o Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, com os seus anjos nesse último dia. A vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, para reclamar tudo que Ele redimiu com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Chegamos ao tempo final e de um momento a outro entrará a plenitude dos gentios.
E então os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E então estaremos aqui na terra de 30 a 40 dias estreando o novo corpo. E vai ter uma plena manifestação de Deus. E o povo hebreu vai ver essa manifestação, e para esse tempo se abrirá a porta para o povo hebreu, e o povo hebreu vai dizer: é isso que nós estamos esperando. E o receberão. Receberão a Cristo manifestado no último dia, em toda a sua plenitude, no meio da sua igreja, e da sua igreja passará ao povo hebreu. Virá de Sião o libertador que tirará de Jacó a impiedade. São Paulo disse em Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao 28. De onde irá o libertador ao povo hebreu? De Sião. E Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Representa a igreja de Jesus Cristo. Jerusalém representa o povo hebreu em muitas ocasiões. Em outras ocasiões também representa a igreja de Jesus Cristo, porque está a Jerusalém terrenal, que é o povo hebreu, e está a Jerusalém celestial, que é a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, que a Jerusalém literal que existe representa o povo hebreu, a semente de Abraão terrena, e representa a igreja de Jesus Cristo, que é a semente celestial de Abraão. Agora podemos ver o programa divino a respeito da plenitude dos gentios. Temos visto que o povo hebreu esteve esperando a vinda do Messias por milhares de anos e perdeu a primeira vinda de Cristo, mas foi favorável para todos os gentios, para Deus ter misericórdia dos gentios, entre os quais colocaria aos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, em sua maioria. Outros também estarão no meio do povo hebreu, alguns que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e atualmente tem pessoas no meio do povo hebreu que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. E agora, continuamos lendo a passagem de Apocalipse 7, versículo 2. Temos visto esse anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo vem manifestado nele. Esse anjo mensageiro, esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o véu de carne, o profeta mensageiro de Jesus Cristo, para o último dia, através do qual Jesus Cristo estará chamando e juntando 144 mil hebreus. Continua dizendo: e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem havia lhes dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado em suas testas aos servos do nosso Deus. E eu ouvi o número dos selados, 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Das tribos de Judá, 12 mil selados, da tribo de Ruben, 12 mil selados, da tribo de Gade, 12 mil selados. E assim continue numerando 12 mil selados de cada tribo. Temos visto que esse anjo mensageiro, esse profeta mensageiro, esse é o que leva a mensagem ao povo hebreu, e a mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem que gira em torno da segunda vinda de Cristo para o último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. É por isso que os apóstolos de Jesus Cristo, São Pedro, São João, Jacó e demais apóstolos, e também São Paulo, trataram de converter o povo hebreu a Cristo e não puderam, porque a conversão do povo hebreu a Cristo é para o último dia, por meio do ministério de Cristo, através desse anjo mensageiro. O cristianismo
tem tentado converter o povo hebreu a Cristo durante a dispensação da graça, com a mensagem do Evangelho da Graça, com a mensagem da primeira vinda de Cristo, e não pôde. O povo hebreu, como nação, será convertido a Cristo apenas por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através deste anjo mensageiro, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo estará nesse anjo mensageiro e estará usando e terá êxito nesse trabalho para o qual é enviado. E o resultado, veja aqui, em Apocalipse capítulo 14, o resultado que se obterá. Capítulo 14, versículo 1 em diante de Apocalipse diz: Depois olhei, e eis que o Cordeiro que estava de pé no monte de Sião, e com ele 144.000 que tinham o nome dele e o nome do seu pai escrito na testa. Aí, vejam, já estão selados, estão juntados todos com Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus e ele é também o leão da tribo de Judá. Agora, podemos ver que esses 144.000 recebem a Cristo em sua segunda vinda e são colocados com Cristo e vêm a ser os que estarão servindo a Cristo durante o reino milenial, pois Cristo estará com a sua igreja, que é a rainha, durante o reino milenial. Mas estes 144.000 são eunucos, como os eunucos no palácio do rei frequentavam o rei e a rainha, assim esses 144.000 estarão assistindo a Cristo e sua igreja durante o reino milenial. Agora podemos ver que tem até um cântico novo, e ouvi uma voz do céu, como som de muitas águas, e como o som de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono. E diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão aqueles 144.000 que foram redimidos dentre os da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, ou seja, isso é no espiritual. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde ele for. Estes foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E em suas bocas não foram achadas mentiras, porque são sem manchas diante do trono de Deus. Agora vejam o grupo do qual São Paulo falou. Diz que quando tem entrado a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Este grupo de 144.000 será salvo nesse último dia, quando tem entrado até o último dos escolhidos de Deus, da igreja, do Senhor Jesus Cristo, entre os gentios, e tenha assim se completado o corpo místico de Cristo, e sejamos transformados os que vivemos juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos eternos. Quando isso ocorrer, a plenitude dos gentios já terá entrado, ou seja, já terá entrado até o último dos escolhidos de Deus, do seu corpo místico de crentes, ou seja, da sua igreja. E depois, todo Israel será salvo, que são 144.000 hebreus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Temos visto o mistério da plenitude dos gentios, temos visto o mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era, e temos visto o porquê o povo hebreu rejeitou a Cristo em sua primeira vinda. Tinha que entrar esse lapso de tempo para os gentios, para entrar a plenitude dos gentios, para Deus chamar entre os gentios um povo para o seu nome, que é a sua igreja, o seu corpo místico de crente. Temos visto a trajetória do programa divino, desde a primeira vinda de Cristo até a plenitude dos gentios.
temos visto lo que Él ha estado o haciendo. que Ele tem estado fazendo. Durante todo este tiempo, Durante todo esse tempo tem estado chamando pueblo para su nombre. um povo para o seu nome. Estado llamando Tem gente estado chamando gente de los gentiles, dentre os gentios de edad en edad. Comenzó la de primera era em era. Começou na primeira era, na Ásia Menor, na segunda, en Francia, na França, terceira, na França y e também en otro territorio, em outro território, Hungria, la cuarta, a quarta, allá en Escocia ali na Escócia y otro lugar, e em outro lugar, allá en Europa, ali na Europa, luego la quinta en depois a Alemania, quinta na Alemanha, com Lutero, la sexta con Wesley a en sexta Inglaterra, com Wesley na la Inglaterra, a séptima sétima con com William William Branham Branham en Norteamérica, na América do y ahora nos Norte, encontramos e agora nós nos encontramos na América Latina e no Caribe, en donde Jesucristo, onde el Espíritu Jesus Santo, Cristo em Espírito Santo está está chamando e juntando aos seus escolhidos. es en la América Latina É y el na Caribe, América Latina e no Caribe que Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro para testificar estas coisas a todas as igrejas. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o profeta da dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do reino. É a primeira vez em que Jesus Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional para chamar por meio dele e juntar a todos os seus escolhidos do último dia na América Latina e no Caribe, e assim completar a construção do seu corpo místico de crentes, la creación a criação de su iglesia, de sua igreja, a criação de esa nueva raza, dessa nova raça, a imagem e semelhança do nosso amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Hemos visto también, Também temos visto, de acuerdo al calendario divino, de acordo ao calendário divino, cuando entrará quando entrará a plenitude dos en gentios, el día postrero, no último dia, o séptimo milenio ou sétimo milênio y cuarta vigilia e quarta vigília del séptimo milenio. do sétimo milênio. Lo de la cuarta vigilia del séptimo milenio vamos a dejarlo pendiente, Depois da quarta vigília do sétimo milênio, vamos deixar porque nos tomaría pendente, un poquito de porque nos tomaria um pouquinho de tempo quanto a isso, con implicar todos los detalles com todos os detalhes lo que es la cuarta o vigilia que del é séptimo a quarta milenio, vigília do sétimo milênio, ya que un día já que um dia tiene sus vigilias tem suas y la única vigílias vigilia que hay de día e a única vigília que há de dia é a da manhã, de 6 de 6 a 9 de la mañana, às 9 da manhã, y un día delante del e um Señor dia diante do Senhor también tiene também tem sus vigilias. as suas vigílias. Y la primera vigilia, E a primeira vigília, o sea, ou seja, la vigilia cuarta, a quarta vigília, en un día delante del Señor, em um dia diante do Senhor, es el principio de ese día. é o princípio desse dia. Y para los seres humanos, E para os seres un humanos, día delante del Señor, um dia diante do Senhor são 1000 anos. por lo tanto, Portanto, la cuarta vigilia, a quarta vigília del día postrero, do último dia, delante de Dios, diante de Deus, que é o sétimo milênio para os seres humanos, consta dos primeiros 125 anos séptimo milenio. do sétimo milênio. Y durante esos E 125 durante años, esses 125 anos, tiene que entrar tem que entrar la plenitud de los a gentiles. plenitude dos gentios. Cada hora Cada hora de cada vigilia de cada vigília, proféticamente profeticamente representa representa 41 años, 41 anos com 8 meses, en un milenio para em nosotros, um milênio para nós, en un día milenial para em um nosotros. dia milenial para nós. Si ya ha comenzado el Se já séptimo começar o sétimo milênio, milenio, ya ha comenzado já começou la cuarta vigilia a quarta vigília del día del Señor, do dia do Senhor, el día postrero, do último dia, y ya ha comenzado e já começou la primera hora. a primeira hora. Ahora, vean ustedes el porqué. Agora vejam o porquê. Dios está llamando Deus está y chamando juntando a sus e escogidos juntando os seus en escolhidos este día postrero. nesse último dia. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos los tiempos, de todos os tempos, donde entrará onde entrará la plenitud de los gentiles, a plenitude dos donde gentios, se completará el onde cuerpo se místico de completará o Cristo corpo místico de Cristo
e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E depois o povo hebreu entrará ao programa divino e começará a se cumprir a segunda parte da semana 70 da profecia de Daniel, que são 3 anos e meio. Os 3 anos e meio nos quais a humanidade passará pela grande tribulação, mas Deus estará tratando com o povo hebreu e estará confirmando o pacto ao povo hebreu. Na primeira vinda de Cristo, encontramos que teve 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo, onde Cristo esteve ali, e na metade da semana 70, a vida do Messias foi tirada. Mas resta a semana 70, os últimos 3 anos e meio, que para o povo hebreu será o tempo em que Deus estará tratando com eles para ser convertidos a Cristo no último dia, enquanto os gentios estarão passando pela grande tribulação. A raça humana completa estará passando pela grande tribulação, e o dia de vingança do nosso Deus estará se cumprindo sobre a raça humana, porque Deus estará vingando o sangue dos mártires de Jesus Cristo e também do povo hebreu. Agora, temos visto onde estamos no programa divino. O que vai acontecer ao entrar a plenitude dos gentios? Essa era a terceira pergunta, a qual foi respondida também. Nós, os que vivemos, seremos transformados. Os que partiram nas eras passadas serão ressuscitados em corpos eternos e estaremos aqui na terra de 30 a 40 dias no novo corpo. Estaremos estreando, e se este tem funcionado bem, como vai funcionar o outro corpo, que é eterno? E será tudo como o do nosso Senhor Jesus Cristo, sem limitações, como assim que não teremos limitações. O que temos que fazer para esse tempo, o faremos. E vamos experimentar o que é trabalhar na obra de Jesus Cristo com o corpo eterno e com o Espírito teofânico eterno também. Isso será de 30 a 40 dias aqui. E os hebreus, 144 mil hebreus, verão a porta aberta para eles no reino de Deus e entrarão. E então todo Israel será salvo, como está escrito, como nos disse São Paulo e nos disse o profeta Isaías, porque São Paulo tomou da passagem de Isaías essas palavras, Isaías capítulo 19, digo capítulo 59, versículo 17 em diante, é aí onde está até o 21. É aí onde está a profecia, de onde São Paulo tomou essas palavras. Diz: pois de justiça se vestiu como que de uma couraça, com elmo de salvação em sua cabeça, tomou roupas de vingança por vestidura e se cobriu de zelo como de manto. Isso também nos leva a Apocalipse 19, como para vindicação, ou seja, para vingança, como para retribuir com ira os seus inimigos e dar a retribuição aos seus adversários. O pagamento dará aos... E temerão desde o ocidente o nome do Senhor. Por que diz desde o ocidente? Porque desde o ocidente ou do poente será a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, porque a América Latina e o Caribe pertencem ao Ocidente
onde Jesus Cristo realiza a obra correspondente à era de pedra angular, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. E desde o nascimento do sol, a sua glória, porque virá o inimigo como um rio, ou seja, o anticristo, nesse tempo final, virá como um rio. Mas o Espírito do Senhor levantará bandeira contra ele, ou seja, levantará o ministério correspondente ao último dia, o ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, através desse anjo que vem com o selo do Deus vivo. E virá o Redentor a Sião. Aonde vem? A Sião. A sua igreja, gentil primeiramente, e depois ao povo hebreu. E aos que se voltaram da maldade a Jacó, diz o Senhor, e esse será o meu pacto com eles, diz o Senhor. O Espírito meu que está sobre ti, minhas palavras que pus em tua boca, não faltará de tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. No Antigo Testamento, vejam, nos fala da restauração do povo hebreu, nos fala da plenitude dos gentios e da entrada do povo hebreu ao reino de Deus. E por isso São Paulo tomou essa passagem e explica, dando-nos a conhecer o porquê houve endurecimento em parte no meio do povo hebreu, na primeira vinda de Cristo, para abrir a porta para os gentios, para entrar dentre os gentios um povo para o nome do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois que tenha entrado, cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, depois que tenha entrado o corpo místico de Cristo, cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, todo Israel será salvo. Ou seja, que se abre depois a porta para eles, quando nós já estejamos completos, a igreja esteja completa, a nova raça esteja completa e esteja criada totalmente à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, com corpos eternos, todos nós, neste último dia. E de um momento a outro, entrará até o último dos escolhidos e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os veremos e seremos transformados e teremos o corpo eterno também. Temos visto o mistério da plenitude dos gentios. Viram o simples que é tudo e viram que é um programa divino, o qual tem estado levando para a entrada dentre os gentios ao corpo místico de Cristo, de milhões de seres humanos, para ser Deus com essas pessoas, a nova criação, a nova raça que será restaurada a tudo que Adão e Eva perdeu ali na queda, e estaremos com vida eterna, com corpo eterno, com o espírito teofânico eterno, e estaremos como reis e sacerdotes reinando com Cristo durante o reino milenial e por toda a eternidade. Viram as bênçãos tão grandes que Cristo tem para vocês e para mim também. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e muito obrigado por vossa amável atenção. E tenham todos boa noite. Deixo conosco novamente ao reverendo Jean del Puerto para terminar nossa parte nessa noite. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.